Shabbat Shalom, amigos e amigas ouvintes da Kehilat Shemini Israel. Hoje estudaremos a Parashá de número 31, que é a Parashá Emor, que se encontra em Vaikra, Levítico, capítulo 21, do verso 1, e vai até o capítulo 24, verso 23. Porém, antes de adentrarmos nas questões iniciais, nas questões introdutórias desta Parashá, vamos fazer uma breve revisão a respeito do sistema criacional ao qual o Eterno nos submeteu. No caso, submeteu toda a criação. De acordo com o Midrash, antes de criar o universo, o Eterno, Hashem, concebeu 7 conceitos. O primeiro conceito é a Torá. A Torá, ou seja, o mundo, ele foi criado, toda a nossa dimensão existencial foi criada com o único propósito de estudar a Torá, ou seja, a lei divina, os mandamentos divinos, e cumprir os seus ditames. Este é o primeiro conceito. O segundo conceito é a Teshuvá. O que é a Teshuvá? É o retorno, a conversão ao Eterno. E a Teshuvá, ela foi concebida para manter a existência do homem nesse mundo. Afinal, o mundo sem Teshuvá pereceria de maneira inevitável diante dos olhos do Eterno, ou seja, diante do juízo que o Eterno traz. Inclusive, sobre essa expressão, juízo, logo mais estudaremos questões aprofundadas. Veremos nessa Parashá onde se inicia o juízo do Eterno. O terceiro conceito existencial básico é o Gan Eden. O Gan Eden, ou seja, o Jardim do Éden, o paraíso, foi concebido a fim de assegurar um benefício para os tzadikim, os justos, ou seja, os íntegros. O quarto conceito é o Gehinnom, que é o local de sofrimento e penitência. E o Gehinnom, vulgarmente conhecido aqui como inferno, foi concebido, foi idealizado com a finalidade de dar castigo ao malvado, aos perversos. O quinto conceito é o Kissi HaKavod, que é o trono de glória, e ele foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a Kavod, a glória do Eterno. O sexto conceito é o Beit HaMikdash, que é o lugar onde habitava a Shekhinah, ou seja, a presença divina. O conceito de Beit HaMikdash, ou seja, a casa definida, a casa distinta, ou vulgarmente conhecido aqui como templo sagrado, foi concebido como uma condição para a criação. O sétimo conceito é o nome do Mashiach. Afinal, o objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach. Portanto, o nome do Mashiach deveria ser formulado antes mesmo da iniciação do mundo, conforme aludido em Mishlei Provérbios capítulo 8. Se você consultar Provérbios capítulo 8, você vai se deparar com uma estrutura, um relato, muito além das questões humanas, onde nos é apresentado Mishlei, Provérbios 8, algumas questões estruturais pregressas à criação do Olam Hazé, do mundo presente. Ali, naquele texto, Mashiach é aludido como sabedoria. Esse conteúdo pode ser verificado, a referência está no El Midrash Disse, e também nós verificamos essa realidade nos comentários do Humash Gutnik, que é um comentário da Torá, na página 5, onde está escrito porque Deus criou a luz. Ali são desenvolvidas questões a respeito destes passos, desses pré-requisitos criacionais existenciais. Esse sistema criacional meticuloso é chamado pelos nossos sábios de bens da memória de Tikkun Olam, que quer dizer reparar o mundo, ou reparação do mundo, que é o que todos nós estamos aqui para fazer. Caso não tenhamos notado, o mundo está quebrado. Quebrado em que sentido, pessoal? O mundo ele apresenta defeitos de projeto? Não. Ele apresenta estágios, ciclos de destruição e ciclos de reparação, conforme lemos em Kohelet Eclesiastes capítulo 3. A gente observa que, nesse mundo, mesmo as coisas que parecem excelentes, coisas ótimas, elas não estão nem perto do que deveriam ser. E ao reparar essa realidade, algumas pessoas dizem: é assim que as coisas são, viva com isso. Outros ainda dizem: deixe aquele que fez isso, ou seja, o Eterno, consertar. E outros ainda dizem: fuja disso, esquece essas coisas. Porém, os eleitos, os israelitas, os filhos da luz, os eleitos do Eterno, dizem: corrija tudo o que você puder, porque é para isso que você está aqui. O Midrash nos conta que tudo que o Eterno criou no seu mundo foi projetado para ser melhorado, para ser potencializado. Como também nos contam os nossos sábios, não há nada no mundo sem uma função definida, nem nenhuma pessoa sem propósito. Não existem coincidências, não existem acasos.
E por que não existem acasos? Porque o planejamento divino, a mão do Eterno, permeia todos os nossos aspectos existenciais. Não há um recinto da vida onde o Eterno não esteja. É verdade que passamos por altos e baixos, por tempos de saúde, por tempos de doença, por questões que envolvem morte e vida, mas em todos esses aspectos, em todos esses cômodos da vida, o controle absoluto do Eterno permeia toda a nossa existência. Logo, o Eterno não permite, o Eterno planeja e executa. Logo, escolha e livre-arbítrio são fantasias que criamos para conseguir, para que algumas pessoas criam para tentar lidar com a realidade objetiva. Qual é a realidade objetiva? Não estamos no controle de nada. Sendo assim, vamos agora para a introdução da Parashá Emor, que se encontra em Vaikra Levítico, capítulo 21, verso 1, e vai até o capítulo 24, verso 23. Essa Parashá Emor possui um enfoque no tipo e na integridade dos elementos, que eram exclusivos para serem elevados, apresentados ao Eterno. E ela também apresenta a relação criteriosa dos Kohanim, ou seja, dos sacerdotes, com esses elementos durante os seus serviços no Hamizbeach. E a Torá nos descreve tanto os personagens quanto o modo sistemático no qual eram tratados esses elementos. Aqui, no nosso contexto, o contexto brasileiro, na língua portuguesa, de uma maneira geral, infelizmente, a gigantesca maioria das traduções não oferece aos seus leitores o que de fato significa a palavra sacrifício. Assunto este que vamos discorrer profundamente na Parashá de hoje, no decorrer desta aula. Obviamente, todos aqueles que se envolvem com a Torá, com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada, já se depararam em algum momento com este conceito de sacrifício. E nesse contexto, a primeira pergunta que a Torá nos instrui a realizar é o seguinte: o que é um sacrifício? Qual é a sua necessidade? Etimologicamente falando, ou seja, o significado da palavra, a raiz da palavra, o significado da palavra sacrifício, vem do latim sacrificius, ou seja, é uma palavra formada por sacer, que quer dizer sagrado, mais a raiz de facere, ou seja, de fazer. Ou seja, semanticamente falando, o significado é tornar algo sagrado, específico, distinto, seja um ato ou alguma coisa. Esta é a definição dentro da nossa estrutura latina. Porém, dentro dos originais, o conceito correto de sacrifício, conforme a Torá, é o seguinte: a primeira ocorrência, ou seja, a primeira vez onde aparece o conceito, o termo, está registrado na Torá, em Gênesis, Bereshit, capítulo 4, verso 3, no episódio de Caim e Abel, de Caim e Heved. A palavra utilizada ali naquele contexto é mincha, que significa orientado a ou ao, dirigido a ou ao, que vem da raiz hebraica munachar, que significa, munar, que significa posto, colocado, apresentado. E onde estão as primeiras expressões de tipos de colocações, de postagens, de apresentações? Ou seja, onde estão as primeiras expressões de ofertas? Lembrando que essa palavra oferta também é uma palavra que se equivoca ao trazer os conceitos originais da Torá. Nas nossas versões em português, ela é amplamente usada, mas conforme veremos ao longo do estudo, ela não representa a realidade dos fatos narrados na Torá. Onde estão, então, as primeiras expressões de ofertas, postagens na Torá? Temos um local onde estas postagens eram feitas. Elas eram feitas em um altar, ou seja, no Mizbeach. E esse objeto ele era feito para depositar estas apresentações, essas postagens, essas elevações ao Eterno. A primeira incidência está em Gênesis Bereshit, capítulo 8, verso 20, aparecendo 2 vezes. Também temos o episódio de Abraão, em Gênesis, capítulo 12, verso 7 e 8, no capítulo 13, verso 14 e 18, e também no capítulo 22, verso 9. Temos a questão que também envolve Yitzhak, ou seja, Isaac, em Gênesis, capítulo 26, verso 25, e também a expressão de Olá, registrada em Gênesis, capítulo 8, verso 20. E essa palavra ela também está atrelada à expressão Zavoar, que é a raiz da palavra matar ou imolar. Temos também uma terceira expressão chamada Maaser, vulgarmente traduzida aqui como dízimo, 10ª parte, que se encontra em Gênesis capítulo 14,
verso 20. Então, tendo em mente as primeiras ocorrências desses termos que estão em torno da palavra sacrifício, surge uma pergunta. Qual é a necessidade de apresentar, de postar algo diante do Eterno? Vamos descobrir agora. A prática da minhá, da postagem, é um recurso fundamental para a saúde mental e física do ser humano. A necessidade de uma postagem, de uma apresentação ao Eterno, consiste em assumir, em reconhecer, em primeiro lugar, a Rodeluhi, ou seja, a majestade divina, a soberania divina, o real alcance da soberania divina. Ou seja, a pessoa que posta, que apresenta, que eleva algo ao Eterno, ela tem que, primeiro, antes de tudo, saber que o Eterno, ele é o Criador e o proprietário de toda a criação. Ele intencionou, ele projetou, ele engendrou, ele mantém, e ele está como causa primordial, como causa raiz, como fonte de todos os eventos da criação. É através da minhá, de uma postagem, de uma elevação, que o homem, o ser humano, reconhece os seus delitos, sejam eles voluntários diante do Eterno ou involuntários. Sejam eles também públicos ou de natureza privada. E onde está na Torá o correspondente a essa obrigação? Está em Êxodo Shemot, capítulo 23, verso 15, onde lemos: ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Então é um pré-requisito do próprio Eterno que todo aquele que apresenta uma postagem, uma apresentação diante dele, não apareça de mãos vazias. Simbolizando o quê, pessoal? Que a nossa vida é arquitetada, é planejada unicamente para servir. Conforme dito um dia, aquele que dentre vós planeja ser o maior, que sirva, que aprenda a ser servo. O tamanho de um homem é medido justamente dentro desses parâmetros. Qual foi seu nível de entrega? Qual foi seu nível de serviço? Então observa-se, segundo a Torá, e segundo esse contexto também, que essa palavra, baseando no contexto que a gente acabou de ler, não pode ser recebida como oferta, ela não pode ser entendida como oferta. Uma vez que o objetivo correto de uma apresentação, de uma elevação ao Eterno, era uma forma de agradecimento a Deus, ao Eterno, por todos os seus benefícios. Exatamente como a gente observa ali no contexto de Abel, de Hevel, que postava as primícias do rebanho ao Eterno, a Hakadosh Baruch Hu. Caim, por sua vez, segundo o investigador da Torá Rashi, Caim apresentava ao Eterno aquilo que estava caído ao chão. Ele não tinha uma diligência em separar os itens, em separar o melhor para o Eterno. Ele se ocupou tanto com a minhá, com a postagem, com a elevação do seu irmão Abel, Hevel, que ele acabou se descuidando da sua própria. E essa é uma realidade muito presente nos nossos dias. Muitas pessoas brigam pelo rótulo, se matam pelo rótulo, mas pouquíssimas estão preocupadas com o conteúdo, com o que acontece nos bastidores. Pouquíssimas se preocupam com a realidade objetiva de servir ao Eterno. Muitas pessoas, no decorrer da história humana, se mataram por fantasias. E ao longo desse estudo, veremos o real alcance desse comportamento nocivo. E assim, Caim passou a catar os frutos que estavam no chão de qualquer modo, ao invés de colher os melhores que estavam aos seus cuidados. O correspondente, pessoal, o texto correspondente a esses eventos está em 2 Shemuel Bet, capítulo 24, verso 24, onde lemos: contudo, o rei David replicou ao rei Araúna: não, eu faço questão de comprar a tua eira por preço justo, pois não quero oferecer ao Eterno holocaustos que não me custem nada, korbanot que não me custem nada. E David pagou pela aquisição dos bois 50 peças de prata. Então observamos aqui, no proceder de David HaMelech, ou seja, do rei David, a correta intenção. É necessário que haja um esforço, é necessário que aquilo que apresentemos ao Eterno seja fruto de renúncia constante. É necessário que o que apresentemos ao Eterno seja de qualidade, seja fruto de um planejamento. Não podemos nos envolver com as questões do Eterno de maneira preguiçosa, de qualquer maneira.
conforme dito, maldito, mal falado aquele que faz a obra do Eterno, o Avodat Hashem, de maneira relaxada, de maneira preguiçosa. Continuando, dentro desse mesmo contexto, dentro dessa mesma linearidade, uma outra abordagem equivocada e totalmente alheia, totalmente fora da Torá, é apresentar elevações ao Eterno, postagens ao Eterno, com a intenção de compensação, ou seja, barganha. Isso é prontamente rejeitado pelo Eterno, pois a pessoa ela tenta interagir, tenta manipular o Eterno com o que é dele. Ela tem um total desconhecimento, tanto em relação à missão da elevação, à missão da postagem, à missão de apresentar algo ao Eterno, quanto em relação à soberania do Eterno. O Eterno não aceita uma barganha, um presente. Conforme lemos em Êxodo Shemot, capítulo 23, verso 7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo e o íntegro, e não justificarás aquele que é culpado. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Devarim Deuteronômio, capítulo 10, 17. Capítulo 10, verso 17. Pois o Eterno vosso Deus é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita presentes e ofertas para torcer o que é justo, para torcer a justiça. Próximo texto, Provérbios Mishlei, capítulo 21, verso 27. Os sacrifícios, as postagens, as elevações dos ímpios já são por si só absolutamente inaceitáveis, tanto mais quando oferecidos com más intenções. Ou seja, mais uma vez, o Taná reiterando que não se pode aparecer ao Eterno além de mãos vazias, não podemos aparecer diante do Eterno de mãos vazias, também não podemos aparecer diante do Eterno com mãos repletas de coisas que não nos custem nada, com mãos repletas de trabalho preguiçoso, com mãos repletas de elevações ao Eterno que nascem, na verdade, más intenções, tentativas de manipular, de instrumentalizar o Eterno. 1 Shemuel Aleph, capítulo 15, verso 21. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava especificado, direcionado, consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem, apresentarem e levarem ao seu Deus em Gilgal. Contudo, Shemuel declarou: agrada-se mais o Eterno com holocaustos e elevações, postagens, apresentações, sacrifícios, do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que a postagem, que o sacrifício, que a elevação. E a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Então, Shemuel estava aqui colocando em ordem o serviço a Avodat Hashem. Repare que ele não descaracteriza a importância das postagens e da elevação, mas ele coloca em ordem aquilo que é necessário para que o Eterno aceite a sua, a minha, a nossa elevação. Ele conclui dizendo: a submissão do coração, ou seja, que é a sede dos pensamentos, é mais do que a gordura dos carneiros, é mais relevante, porque sem uma coisa a outra não funciona. Próximo texto, Yeshayahu, Isaías, capítulo 1, verso 10. Ouvi a palavra do Eterno, ó príncipes e líderes de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Indaga o Eterno: o que me importam os vossos inúmeros, incontáveis sacrifícios, elevações, postagens? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou fartos de elevações, de postagens, de sacrifícios, queimados de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, eu não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasses os meus átrios? Basta de me trazer oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso, um aroma abominável. Luas novas, sábados, celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas elas sempre repletas de iniquidade. Iniquidade é uma palavra vulgar para desprezo da lei, desprezo da Torá. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim, e estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei, ou seja, para apresentar, ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós. Ou seja, cumpriram metade daquilo que o Eterno requeria. Apareceram de fato na presença do Eterno com mãos preenchidas de algo,
mas esse algo estava indigno, em estado de indignidade. Eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliquei as vossas orações, não mais ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos e purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e mais obras. Cessai imediatamente praticar o adverso, o mal, o controverso, o errado, e aprendei a fazer o bem. Buscai aquilo que é direito, corrigir o opressor. Então, sim, vinde e arrazoemos, diz o Eterno. Ainda que os vossos ratatim, vossos pecados, sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, serei todos vós devorados à espada, porque a boca do Eterno o disse. Então, amigos, conforme observamos nesse texto, Hashem, o Eterno, ele é autossatisfeito. Ele não possui necessidades, ele não sente fome, sede, ou qualquer tipo de carência ou dependência, diferente de nós humanos. Então, muitas pessoas, ao tentarem se relacionar com o Eterno, projetam a sua pequenez, a sua mediocridade humana, tentam projetar, aliás, no Eterno. E o Eterno não comunga, não participa dos nossos padrões de qualidade. Conforme dito, os nossos pensamentos, nossas ações, nós somos de baixo, o Eterno é de cima. Os pensamentos do Eterno são mais elevados do que o nosso. Então, considerando isso, temos que pensar sempre: ora, por que, como o Eterno requereu isso de mim? Como eu devo apresentar ao Eterno minha avodat Hashem, o meu serviço ao Eterno? Uma vez que não estou lidando com homens, não estou lidando com o chefe de uma empresa, estou lidando com o Eterno. Conforme falamos em algumas parashot passadas, temos que saber diante de quem nós estamos, para que a nossa oferta seja qualitativa e não somente quantitativa. Observe que o Eterno critica a multidão de elevações e postagens, ou seja, o problema não era a quantidade, era a intenção não refinada. Faltava algo. Estavam tão perto, mas ainda assim tão longe. Hazé Shalom, que o Eterno nos livre. Próximo texto, Gênesis capítulo 1, verso 11. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Devarim, Deuteronômio capítulo 10, verso 14. Eis que os céus e os céus dos céus, ou seja, o Shamaim, traduzido aqui vulgarmente como céu dos céus, Shamaim são dimensões superiores, não tem a ver com este céu que enxergamos, ionosfera, espaço, universo, não. Tem a ver com existências transcendentais superiores, dimensões superiores. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence ao Eterno, o Senhor teu Deus. Próximo texto, Salmos 50, Terlim 50, verso 8. Eu não te repreendo pela falta de sacrifícios, de elevações, de postagens, tampouco pelos holocaustos, pelos korbanot, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Ou seja, além de quantitativo, tinha frequência. As postagens, as elevações eram apresentadas de maneira regular. Era suficiente? Olha o que o Eterno nos diz. Contudo, eu, o Eterno, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como o são as cabeças de gado, aos milhares na colina. Eu conheço todas as aves das montanhas, e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, coisa que o Eterno não tem, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo que nele contém. Repetindo, a mim pertence o mundo e tudo que nele contém. Nada está fora do domínio e do controle do Eterno. Por acaso comerei a carne de touros e beberei o sangue de bodes? Como sacrifício, como elevação, como postagem, oferece a Deus a tua ação de graças, tua benevolência, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei. Ou seja, conhecer o Eterno. O Eterno está requerindo desta pessoa que apresenta postagens e elevações e korbanot, sacrifícios, ele está exigindo relacionamento. Invoca-me no dia do perigo e eu te livrarei, e tu reconhecerás a minha glória. Entretanto, ao ímpio, ao perverso, Deus afirma: de que te serve repetir sem fim os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Tu, que detestas as minhas disciplinas e dás as costas às minhas palavras, ao encontrar um ladrão, a ele te associas como um amigo, e, com adúlteros, te misturas alegremente. Soltas facilmente a tua boca para o mal, e a tua língua é hábil para tramar mentiras, conforme trouxemos em algumas parashot passadas.
Lashon Hará, pessoas, o texto está falando aqui de pessoas que se associam a indivíduos maledicentes, fofoqueiros. Esta paraxá está aqui com o nome de a língua atômica, a bomba, Lashon Hará, a bomba atômica dos perversos. Não deixe de conferir. Tu que detestas minhas disciplinas e dás costas às minhas palavras, ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigo e com adúlteros te misturas alegremente. Soltas facilmente a tua boca para o mal e tua língua é hábil para tramar mentiras. Assenta-te à vontade para falar contra o teu irmão e és rápido para caluniar o filho da tua própria mãe. Ficaria Deus, o Eterno, calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Considerai, pois, nisto vós que esqueceis a Deus, senão vos faço em pedaços e ninguém vos poderá libertar. Quem me oferece a sua sincera gratidão como elevação, como postagem, como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a Shuá, a salvação de Deus, ao que anda nos meus caminhos. Kohelet, em seu capítulo final, Eclesiastes 12, nos diz que o Eterno dará conta a todo ato feito, quer seja oculto ou público, quer seja bom, quer seja mau. E o Eterno, mais uma vez, ele enfatiza essa realidade. Ele nos diz, eu te acusarei veementemente sem omitir falta alguma. Então o Eterno, ele elenca a vida de uma pessoa que tem feito postagens e elevações regulares, mas ele narra fato e tece críticas a respeito da essência, da kavaná, por trás daqueles atos. E o Eterno traz a crítica, olha, estão vazios. Aquilo que você faz não tem integridade. Hasbe Shalom, que o Eterno nos livre. Porque o seu pensamento, fala e ação não estão andando em conjunto. A sua ação diz uma coisa, o seu pensamento diz outra. A sua fala maledicente diz ainda outra. Você está fragmentado. Você não é uma unidade. Próximo texto, Yov Jó, capítulo 35, verso 5. Atenta para os céus e observe, contempla as nuvens, tão elevadas e seguras nos céus. Se pecares, que mal poderá fazer contra Deus? Ainda que teus pecados forem muitos, em que isso lhe afetará? Ou seja, como isso vai afetar o Eterno? Se procederes com justiça, o que lhe dará? Qual benefício? Tudo bem, você não erra, você é um tzadik, você é um íntegro. Ok. O que isso vai trazer ao Eterno? O que o Eterno receberá das tuas mãos? Mais uma vez, ninguém apareça de mim diante de mim de mãos vazias. Mas o Eterno traz a realidade por trás da elevação da postagem que vem pelas mãos, ainda que esteja correta. Ou o que Deus receberá das tuas mãos? Ora, a tua impiedade poderia fazer mal a qualquer outro ser humano, teu semelhante, e a tua justiça apenas afetar aos filhos dos homens. Então, amigos, aqui existe um grande texto a respeito do real alcance da soberania divina. Esse texto de Jó nos mostra que aquilo que é feito de mal no Olam Hazé, no mundo presente, não afeta o Eterno de maneira alguma, não afeta seu planejamento. Deus não tem plano A, plano B, plano C. Ele não espera a humanidade agir para então alterar ou colocar seu plano em prática. O seu plano segue de maneira irrestrita. O que isso quer nos dizer? Que o erro, que o hatat já é esperado, já é computado, já foi escrito para as nossas vidas. Tanto o erro como o acerto. Tanto o cair como o levantar. Tanto a morte como a vida. Tanto as desgraças quanto as benesses. Nenhum desses elementos pode instrumentalizar a vontade do Eterno. Aquilo que fazemos, conforme o texto alude, diz respeito a uma relação horizontal com os nossos semelhantes, com o ser humano. De maneira nenhuma, nossas ações acessam o jugo vertical que desce dos Shamayim, dos céus, cuja fonte é o Eterno. Conforme trouxemos em outras parashot passadas, toda nossa existência, toda nossa missão é um comissionamento que vem do alto. Toda a realidade terrena do Olam Hazé, do Olam Ansiá, do mundo das ações, do mundo presente, é arquitetada primeiramente no alto. Chegando nas dimensões mais baixas, nas dimensões mais inferiores, elas tomam forma através das nossas ações. É possível então se desviar da esquerda ou da direita em relação ao que desce do alto? Impossível. Agindo o Eterno, quem impedirá? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Próximo texto, Yov Jó, capítulo 22, verso 2.
Poderia um ser humano ser útil a Deus? Ainda que seja uma pessoa de grande sabedoria, poderia ela ajudar a Deus? Que felicidade poderias dar a Shaddai, o Todo-Poderoso, se fores justo, íntegro, reto? Que lucro, que benefício receberia o Eterno se os teus caminhos fossem irrepreensíveis? Conforme sempre trazemos, de forma linear, amigos, o Eterno ele é verdadeiramente soberano. O mundo não desanda porque você peca. O mundo não é consertado porque você acerta. Por trás de todas as coisas está a ação irrestrita exclusiva do Eterno. Quanto mais reconhecermos isso no nosso dia a dia, o real alcance da soberania divina, mais nossas ações serão refinadas, mais nossas intenções serão corretas. Ficaria então a pergunta, então por que acertarei? Porque este é o meu dever, é o nosso dever, é o dever do Bnei Or, do Filho da Luz. Esta é a sua Shelihut, a sua missão existencial, acertar e consertar tudo o que puder, tudo que estiver ao seu alcance. E pasme, nem que você queira, você vai conseguir se desviar desse propósito existencial. Então é necessário que consideremos todos esses aspectos trazidos pelas Escrituras, porque muitos são os enganadores na praça. Repare como é a desenvoltura retórica, como é a desenvoltura intelectual de grandes nomes, de grandes expoentes, de grandes religiões, quando começam a falar sobre temas que envolvem a soberania, com temas que envolvem aparente escolha, aparente livre-arbítrio. Essas pessoas tentam, em seus discursos, reduzir Deus a nada. Muitas delas, quando se deparam com a realidade bíblica, elas dizem o seguinte, não, Deus é um Pai amoroso, Ele deixa a porta aberta. Você faz o que você quiser, Ele não vai cercear suas liberdades porque você seria um robô. Coitados. Eles acham que o Eterno tem que se submeter ao padrão ético e moral e filosófico deles. Eles esperam que o Eterno olhe para eles, observe os padrões humanos e haja de acordo, e não o contrário. Somos submetidos do primeiro ao último dia, pelo planejamento do Eterno. Qualquer pessoa que tente te dissuadir dessa realidade tem problemas, tem questões mal resolvidas. Aliás, pensa que tem questões mal resolvidas com o Eterno. Um robô é algo de fato muito sofisticado. O Tanar não está nem aí, a Torá não está nem aí com isso. Ela diz o seguinte, você não é um robô não, você é pó, você é cinza, você é caco, um caco entre muitos outros cacos. Pode o machado se gloriar contra aquele que o segura, contra aquele que o empunha? Pode a vara, um pedaço de madeira, instrumentalizar, mexer aquele que o empunha? Pesquisa um vídeo aí de futebol americano. Vê se você encontra um bastão de beisebol. Aliás, procure por beisebol no YouTube. Vê se você acha algum bastão de beisebol movimentando, instrumentalizando as mãos que a segura. Jamais. Então, por mais íntegro, por mais tzadik, mais justo que seja, essa pessoa tão somente cumpre a sua missão existencial. Ela não adiciona nem retira nada ao Eterno. Tudo vem do Eterno. Se ela contribui no mundo, veio do Eterno. Se ela degrada o mundo, veio do Eterno. O mundo e todas as coisas que nele habitam pertencem ao Eterno. Próximo texto, Maaseh Talmidim, Atos dos Emissários, capítulo 17, verso 24. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Adon, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pela mão dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo, Eterno, concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Então, amigos, de maneira linear, chegamos à seguinte conclusão. Toda minchá, munar, tudo aquilo que é postado diante do Eterno, tudo aquilo que é apresentado, elevado ao Eterno, é uma declaração de reconhecimento que tudo pertence ao Criador. Tudo é concessão, nada é nosso. Tudo pertence ao Criador, não ao homem. E foi isso que Hevel, que Abel fazia, que seu irmão não reconhecia, em Gênesis Bereshit, capítulo 4. E a raiva e a depressão que Caim encontrou ao se deparar com essa realidade, o fizeram invejar a Avodat Hashem, o serviço de seu irmão. Seu irmão conhecia esses conceitos e seguiu em Shalom. Ele, Caim, ao se deparar com esses conceitos, ou seja, o real alcance da soberania divina,
ele tentou atacar aquela realidade. Tanto que o fez literalmente. Em vez de se preocupar com a sua própria minhá, sua própria postagem, sua própria elevação, em vez de se preocupar em retificar seus maus pensamentos e sentimentos, Caim incorreu no primeiro homicídio da história. E esse homicídio, ou seja, um hatat, um pecado, ele acionou automaticamente a Dores, a investigação e a justiça divina. Todo hatat, todo pecado, ainda que de modo ocultado, ativa de maneira instantânea a Dores divina, a investigação divina. Temos um exemplo um pouquinho antes de Gênesis 4, em Gênesis 3, capítulo 8, Bereshit 3, verso 8. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Eterno, que passeava pelo jardim, e procuraram-se esconder-se da presença do Eterno entre as árvores do jardim. Então, de maneira cadenciada, de maneira linear, este é o modus operandi do homem. Ele ignora o mandamento divino, ele se envergonha e ele procura se esconder do Eterno. É possível se esconder do Eterno? Não. E procuraram se esconder-se da presença do Eterno entre as árvores do jardim. O que nos leva, amigos, à parte 2 do nosso estudo. Caim não reconheceu de maneira alguma o crime hediondo que cometeu. Por isso, a Torá não menciona uma menhá ou algo semelhante da parte de Caim, para que obtivesse da parte do Eterno algum induto. Conforme lemos de maneira linear, às vezes as pessoas erram em suas apresentações ao Eterno, e elas são admoestadas, está errado. Suas mãos de fato não estão vazias, você vem aqui no dia certinho, na hora certinha, mas está faltando algo. Precisa refinar essa intenção. Precisa refinar seu comportamento. Porém, no caso de Caim, não existe a expressão minhá, postagem. Ele largou algo, tentou largar algo na presença do Eterno de qualquer maneira, simbolizando aquilo que já estava dentro. E ele não reconhece nessa trajetória esse comportamento. Assim são os Bnei Hosher, os filhos das trevas, Haz Shalom, que o Eterno nos livre. Aparentemente, alguém poderia pensar, a princípio, que Caim escapou da justiça divina por ter sobrevivido após a cena do crime. No entanto, Caim recebe uma maldição sobre sua vida, numa intensidade tal que tornou-se mais amaldiçoado que o próprio solo. Nos recorda a Torá que, anteriormente, que toda a terra havia sido amaldiçoada por causa de Adam Rishon, o primeiro homem. Então, voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldito, mal falado ao solo por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 17. Então é daí que vem a maldição do labor, é daí que vem o fato dos trabalhos serem dificultosos na nossa dimensão existencial. Assim, desta forma, Caim não poderia obter saúde, extrair frutos de uma terra que para ele foi ordenada a não conceder nutrientes, sem mencionar também que se tornou errante na terra. Caim se tornou um errante na terra, perdido. Não poderia se estabelecer em nenhum local fixo. A morte que deveria recair sobre Caim, de acordo com o Humash Rashi, ou seja, os comentários do investigador da Torá Rashi, segundo ele, a morte foi postergada para recair sobre a 7ª geração de descendentes de Caim. Deus disse: eu não quero me vingar contra Caim agora, mas, ao final de 7 gerações, farei a minha vingança recair sobre ele. E assim Lemer, um de seus netos, se levantará e o matará. As palavras Shivataim e Ukam, no final do versículo, ou seja, depois de 7 gerações, a vingança será feita contra ele, referem-se à vingança relativa a Hevel, a Abel, contra Caim. Isso está em Tanhumá, Bereshit 11. Isto ensina que o início do versículo expressa uma advertência para que nenhuma criatura venha prejudicá-lo, até que se cumpra a palavra divina. A fonte deste comentário está no Humash Rashi, na página 45. Inclusive, esse Humash Rashi ele é vendido, se eu não me engano, pela editora Mayanot, aqui no Brasil. Vale salientarmos que o sinal que Caim recebeu, conforme o Humash Rashi, ou seja, ele, Deus, gravou uma letra de seu nome. Este comentário é segundo o Humash Rashi. Ele, o Eterno, gravou uma letra de seu nome na testa de Caim, e Caim estava se referindo aos animais, pois não existia ainda nenhum ser humano a quem devesse temer, apenas seu pai e sua mãe, e ele não tinha medo de que eles viessem matá-lo. E Caim disse: até agora todos os animais me temiam, conforme está escrito em Bereshit Gênesis capítulo 9, verso 2, e o seu temor, etc. Mas agora, por causa do meu hatat, por causa dos meus pecados, os animais
não mais me temerão e eles vão me matar. Imediatamente Deus deu um sinal e restaurou seu temor sobre todos os seres. A fonte está no Humash Rashi, página 45 e 46. Ou seja, segundo o comentarista Rashi, o Eterno inseriu na testa de Caim um sinal, uma letra do seu nome. E por que salientamos esse ponto? Por que fizemos essa ressalva? Aqui, Relat Shimon Israel recomenda que, se você ouvir de alguém que o sinal que o Eterno colocou diante de Caim foi uma cor de pele negra e que pessoas com a pele negra são amaldiçoadas, que você deixe essa pessoa falando sozinha, pois se trata de um ignorante, de um idólatra, que além de ignorante e idólatra, é também racista. Não há nada na Torá, não há nada nas Escrituras, não há nada na cultura dita judaica que atribua a Caim uma cor negra, uma maldição, uma marca que o Eterno colocou nele como sendo uma pessoa negra. Fuja desses comentários racistas. Quando a Torá fala sobre Tuval Caim, Rashi explica que seu nome significava "e ele temperou e refinou". E o ofício de Caim, que consistia em fazer armas para assassinos, conforme comentado em Bereshit Rabá 23, verso 3, temos que foi o próprio Tuval Caim que matou a Caim, seu ancestral, com uma flecha, e também matou seu próprio filho com um tapa angustiado e violento. A fonte está em Humash Rashi, página 48 e 49. Logo, Caim deu origem a uma corja, a uma estirpe, a uma linha de perversos. Fica então a pergunta: se a morte que deveria cair sobre Caim acabou recaindo sobre seus descendentes, onde está a famigerada alegação de proporcionalidade? Onde está a alegação de que supostamente Deus não pune de morte os descendentes por causa dos pais? Ou seja, tem pessoas que dizem que Deus não visita nos filhos os pecados dos pais, quando a Torá diz exatamente o contrário, que o Eterno visita a iniquidade, o pecado nos filhos daqueles que odeiam o Eterno. Conhece uma pessoa que odeia o Eterno? Os filhos dessa pessoa sofrerão por esse erro, por esse ratat. Seria Rashi um mentiroso? Seria a Torá mentirosa? Então, amigos, temos que tomar cuidado. Muitas das vezes na internet, diversos líderes religiosos, até mesmo alguns rabinos indoutos, incautos sobre a questão da soberania divina, dizem que o Eterno não visita os pecados dos pais nos filhos. Que o Eterno, ele passa a mão na cabeça de pecadores. Tentam atribuir ao Eterno o ímpeto de impunidade, só que o Eterno não é Deus de impunidade, é Deus de justiça, de punibilidade. Se há culpa, essa culpa será expiada, não necessariamente na mesma geração. Pode ser que ocorra nas gerações posteriores do pecador. Haz Shalom, que o Eterno nos livre. A Torá do Eterno estabelece uma jurisprudência, ou seja, uma percepção legal que faz com que o Hatat, o pecado de Adão Harishon, gerasse um sistema de maldição hereditária. Após o Hatat, o pecado de Adão, toda a criação pagou caro pelo crime cometido pelo mesmo. E a Torá adiciona: então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldito é o solo por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Alguns dias da vida, pessoal. Todos os dias da tua vida. Se estressou no trabalho segunda-feira, vai se estressar terça também, e quarta, e quinta, e sexta, e todos os dias da tua vida. Todos nós, toda a criação está submetida a extrair do solo com sofrimento a nossa subsistência. Até aquela pessoa que você pensa que tem uma vida tranquila, que tem uma vida sem sofrimentos, é porque o seu microscópio não está perto dela, a sua lupa não está muito perto dela. Ninguém escapa dessa maldição. Com sofrimentos obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida, e a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo, com o suor do teu rosto, ou seja, esforço. Somente o nosso esforço vai conseguir extrair algo desse ambiente que está amaldiçoado. Comerás o teu pão até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és robô? Porque tu és o ápice da criação? Porque tu és o meu príncipe e eu te dei livre-arbítrio? Porque tu és pó. E ao pó da terra retornarás. Gênesis capítulo 3, verso 17. Gênesis 3, verso 23. Por isso o Eterno expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez com que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. E Deus baniu Adão e Eva.
E no lado leste do Jardim do Éden, o Gan Eden estabeleceu seus querubim, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, omnidirecional, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então declarou o Eterno, por causa... Gênesis 6, capítulo 6, verso 3. Então declarou o Eterno, por causa da malignidade do ser humano mortal, o fôlego, a vida, o ruach, o espírito que lhe dei, não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Gênesis capítulo 6, verso 5. Contudo, o Eterno observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal, ou seja, somente voltada ao Yetzer Hará, a inclinação maligna, a inclinação adversa. Então, o Eterno consolou-se, Nahan. Então, o Eterno consolou-se e não arrependeu-se, como vulgarmente é traduzido, por haver criado os seres humanos sobre a terra. E isto desagradou. Vait asev, da raiz atsav, desagradar-se, irritar-se. E isso desagradou o seu coração. Declarou então o Eterno: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, as aves do céu. Eu consolo-me de havê-los feito. Então, amigos, nessa passagem de Gênesis, a gente tem a real dimensão do que aconteceu. O Eterno não voltou atrás, não se arrependeu. Um momento existencial da humanidade precisou de uma limpeza, como tantos outros na história, e o Eterno consolou-se, voltou-se para si, em relação ao que estava a executar na sequência. Gênesis capítulo 6, verso 13. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Gênesis Bereshit capítulo 8, verso 21. E o Eterno sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal. Nada mudou, pessoal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Ou seja, dentro daquele formato ali não vai voltar a ocorrer, porque o Eterno o falou. Como podemos comprovar na Torá, o Hatat de Adam Harishon, ou seja, de Adão, contaminou não somente a si mesmo, mas também toda a humanidade e a criação de forma hereditária, de geração em geração. O Hatat presente no Yetzer Hará, ou seja, na inclinação do mal, na má inclinação do homem, conforme vemos em Gênesis 6, verso 5b. A motivação das ideias que provinham das suas entranhas eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Ou Gênesis 8, 21b. Seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o seu nascimento. E de maneira linear, seguindo a sequência, temos Gênesis capítulo 4, verso 10, onde o Eterno afirma o seu critério sobre o valor do sangue e da vida. E exclamou o Eterno: o que fizeste? Se referindo a Caim, aliás, se referindo a Abel. Ouve da terra o sangue do teu irmão Abel, clama a mim. Revel. Gênesis capítulo 9, verso 3. Tudo que se move, aliás, retornando um pouco, o Eterno fala dessa forma com Caim, porque o texto dá indícios que o que Caim fez foi de forma muito violenta. Muito violenta, espalhou muito sangue. Por isso que o Eterno fala dessa maneira: o que fizeste? Ouve da terra o sangue do teu irmão, clama a mim. Gênesis capítulo 9, verso 3. Tudo que se move possui vida, vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou. Como vos dei a verdura das plantas, mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente eu pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem, e a cada indivíduo requererei contas da vida do seu irmão. Visto que rejeitaram minhas normas e desprezaram meus... a cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Levítico Vaikra, capítulo 17, verso 11. Porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu tenho dado a vós, para cumprirdes o ritual de expiação, guarde bem essa palavra, expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. E essa é a razão pela qual eu ordeno aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá o sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro, residente entre vós, que caçar animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda carne é o sangue. Por isso eu ordenei aos filhos de Israel: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda carne é o sangue, e todo aquele que comer o sangue será exterminado.
Próximo texto, Ezequiel, capítulo 33, verso 25. E, ora, então vai e diz-lhes, assim declara o Eterno, o soberano, considerando que costumais comer carne com sangue, erguei vossos olhos devotos na direção das imagens de vossos ídolos e derramai sangue. Ainda imaginais que recebereis a terra como vossa propriedade? Isso aqui, pessoal, é uma alusão ao próprio princípio da Torá, que a terra vomita os iníquos. Não permanece na terra os perversos. Há mais de 100 referências nas Escrituras a respeito da aniquilação dos perversos. Eles não herdarão a terra. E é sobre isso que Ezequiel está falando aqui. O que nos leva, amigos, à terceira parte do nosso estudo, onde precisamos relembrar. Todo o sangue derramado aciona de maneira instantaneamente o sistema jurídico de vingança divina, conforme diz o Eterno, minha vingança. O Tanar não se cansa em relatar uma das faces mais terríveis do Eterno, a face da Nakam, que quer dizer vingança. Investigando o Dores, ou seja, investigação divina, juízo divino, e se recordando Zahar dos homicídios de geração em geração. Conforme lemos em Salmos, capítulo 9, verso 12, ele busca os assassinos e lembra-se do sangue derramado e os vinga, e não se esquece jamais do clamor do necessitado. Ou seja, a vingança não é nossa, não é no nosso tempo, ela é do Eterno. Porque a ira do homem não produz a justiça divina, lembrando, conforme diz o Tanar. Êxodo capítulo 20, verso 5. Não te prostrarás diante desses deuses, desses supostos deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Eterno, teu Deus, sou um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, você quer benevolência para a sua posteridade? Não deixe dinheiro, não deixe bens. Deixe um legado de amor ao Eterno. Cumpra os mandamentos, e o Eterno vai se lembrar com benevolência de você e vai abençoar a sua posteridade. Onde é que está isso no Tanar? O Eterno, quando vai falar com Shlomo HaMelech, com o rei Salomão, ele diz o que para ele? Por amor do teu pai, David, o farei. Então, o nosso legado de amor, de obediência ao Eterno, abençoa também a nossa posteridade. Sua família está exposta à maldição hereditária desde Adão. Há muitos ratatim, há muitos pecados. Você sofre por eles hoje? Busca o Eterno, ame o Eterno, cumpra seus mandamentos. E o Eterno pode abençoar a sua posteridade. Tehillim, capítulo 9, verso 12. Aliás, Números, Bamidbar, capítulo 14, verso 18. O Eterno, Yud-He Vav-He, é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Devarim, capítulo 7, Deuteronômio 7, verso 9. Saberás, portanto, que o Eterno teu Deus é o único Deus fiel que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem aos seus mandamentos. Neemias, capítulo 1, verso 5. E desabafei, ó Eterno, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. No próximo texto, a gente observa que Hashem, o Eterno, anunciou o futuro das casas de Israel e da terra de Israel, que perseguiria o povo com sua justiça e vingança, até que fosse expiado todos os seus crimes. Levítico Vaikra, capítulo 26, verso 43. E a terra, abandonada por eles, cumprirá seus shabatot, seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida do povo. Eles, entretanto, deverão expiar sua iniquidade, visto que rejeitaram minhas normas e desprezaram meus decretos. Guarde bem essa expressão, deverão expiar sua iniquidade. Devarim, capítulo 30, verso 1. Portanto, quando se cumprir em ti, ó Israel, todas as palavras e as bênçãos e maldições que coloquei diante de ti, e elas atingirem onde quer que o Senhor teu Deus te disperses entre as nações. Yeshayahu, Isaías, capítulo 26, verso 21. Porquanto o Eterno está para sair do seu domicílio, a fim de punir o crime dos habitantes da terra, e a terra confessará os seus delitos de sangue, e ela não continuará a encobrir, a esconder seus homicídios. Sobre isso reafirmam os Ketuvim Neitzarim, os escritos nazarenos, as Bessorot Tovot, ou seja, as boas novas. Mateus capítulo 23, verso 35. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Hevel, Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Lucas capítulo 11, verso 50.
pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, de todos os Neviim derramado desde o início do mundo. Ou seja, haveria uma expiação ali no primeiro século que incidiria sobre os tzadikim daquele período, sobre todo o povo daquele período, por causa do sangue derramado dos profetas desde o início do mundo. Sefer Hitgalut, ou seja, livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra do Eterno e do testemunho que proclamaram, ou seja, as nefashot daqueles que morreram por Kiddush Hashem, por especificação, por santificação do nome do Eterno. Considerando, amigos, esses aspectos, a gente tem que trazer um assunto muito importante. Em alguns ambientes cínicos religiosos, algumas pessoas dizem que não há necessidade de um Mashiach, não há necessidade de salvação. Eles alegam que não há nada pelo que devamos ser salvos. Está tudo bem. E que estamos nesse mundo apenas para o refinamento das nossas midot, ou seja, traços de caráter. Eles alegam que a salvação e a redenção que buscamos é em relação tão somente a galut, ou seja, o exílio. Eles alegam que só queremos o fim do exílio, da galut. Eles ignoram a existência de um castigo individual ou coletivo. Conforme linearmente estudamos na Torá, no Tanar, nas Escrituras, toda declaração que ouvirmos daqui para frente de que não existe um pecado, um hatat original, que não estamos submetidos a uma maldição hereditária, é mentirosa, é falsa. Você está diante, provavelmente, de um agente das trevas, querendo te dissuadir da verdade. Estamos, sim, submetidos a uma maldição. Estamos, sim, submetidos a um hatat, um pecado original. Segundo os textos originais, basilares da Torá, o homem está destituído de Hashem, porque todos pecaram e foram destituídos da kavod, da glória do Eterno. Desde Adão Harishon, de maneira cíclica, necessitamos da Hesed, da benevolência do Eterno, para que sejamos abençoados e perdoados por Ele, e para que toda maldição seja anulada. Então, conforme lemos lá no início da Parashá, um dos princípios criacionais é a Teshuvá. Sem a Teshuvá, o mundo não subsistiria. E todos nós carecemos dessa Teshuvá, todos nós estamos submetidos a essa realidade. Conforme diria o Rabino, se não me engano de sobrenome Stensaltz, no seu livro Teshuvá, Teshuvá é todo dia. Não existe um estado de aceitação tal que possamos ignorar uma busca diária do Eterno. Todo dia devemos buscar a face do Eterno e sua misericórdia, devido a essas questões pregressas. Você tem aí mapeado na sua casa os pecados dos seus pais? Das pessoas que precederam você? Você tem uma planilha, um Excel, um caderninho com tudo aquilo que você está pagando hoje, que você está espiando? Não. Se você tivesse, você iria se assustar. Ninguém está isento. Todos nós dependemos exclusivamente da Hesed, da benevolência do Eterno, para que este ciclo seja anulado. Com a ajuda do Eterno, chegaremos lá. Inclusive, as 10 casas de Israel foram prejudicadas por um só homem, de tal forma que Hashem, o Eterno, nos castigou com a galuta, com o exílio até os dias de hoje, conforme consta em 1 Reis, Melahim Aleph, capítulo 14, verso 7. Portanto, volta e diz a Jeroboão: assim diz o Eterno, o Adon, o Senhor, Deus de Israel: eu te escolhi e exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel e meu povo, e tirei o reino da família de David e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como o meu servo David, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era certo aos meus olhos, mas tem praticado o mal adverso. E pior do que todos os que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e viraste as costas para a minha pessoa. Por isso, farei vir desgraça sobre a casa de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede, seja escravo ou livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco queimado, até que não reste mais qualquer vestígio. Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves
do céu fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou o Eterno. Agora, pois levanta-te e vai para tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá, e todo Israel o pranteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, este é o único que será sepultado, porque só nele, o Eterno, o Adon, Deus de Israel, percebeu algo de bom e agradável aos seus olhos. E o Eterno estabelecerá sobre Israel um rei que exterminará toda a casa de Jeroboão. E o Eterno fará Israel vacilar e tremer como o caniço que se agita na água, e arrancará Israel desta boa terra que concedeu seus antepassados, e o dispersará do outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu seus postes sagrados, provocando a ira do Eterno. E ele abandonará Israel por causa dos Hatatim, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Por isso, levantou-se em Israel no primeiro século Urav e Yohanan Hamatvil, ou seja, João o imersor, e o Mashiach Yeshua ben Yosef, onde lemos, Matitiahu, capítulo 3, verso 1. E naqueles dias surgiu Yohanan Hamatvil, ou seja, João o imersor, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque o Malhut Hashamai, o reino dos céus, está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Yeshayahu Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, e endireitai as suas veredas. Matitiahu, capítulo 4, verso 17. Daquele momento em diante, Mashiach Yeshua passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o Malhut HaElohim, o Malhut Hashamai, ou seja, o reino dos céus. Matitiahu, Mateus capítulo 11, verso 20. Então começou Yeshua a admoestar severamente as cidades nas quais realizava numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Então, amigos, aqui tem um parâmetro muito importante a respeito da atuação de Mashiach, a respeito da atuação de Yeshua. Havia milagres, havia sinais e prodígios, mas também havia pregação de arrependimento. Ele curava alguém e dizia, vai, não peques mais. Então esse é o parâmetro de ação do Mashiach. Ele age num nível transcendental, mas é para auxiliar, para ajudar a pessoa a se reconectar com o Eterno. Ou seja, ele é um portão de Teshuvá. Qualquer vínculo, suposto vínculo com o Mashiach, que não considere uma Teshuvá ao Eterno, não é. Essa pessoa não está lidando com o Mashiach Yeshua. Ela está lidando provavelmente com um construto teológico, uma invenção teológica, onde é dito para ela que ela está no tempo da graça e ela não deve mais observar nenhum aspecto da lei. Fuja, corra, como diria o Eterno, saia do meio dela, estão te enganando. O Mashiach curava, reabilitava a pessoa para que essa pessoa estivesse plenamente capacitada em saúde, em psique, de maneira mental, a se voltar para o Eterno. E ele fazia julgamentos? E ele privava as pessoas de cura? Não. Há um texto onde ele cura 10 leprosos, só um volta. Então é por aí que entendemos a dinâmica de relacionamento com o Mashiach Yeshua. Muitas pessoas querem somente o Mashiach que cura, o Mashiach que traz alimentos. Quando ele começa a falar, essas pessoas viram para ele e dizem assim, não, volta a ser o bonecão que você é na parede. Volta a ser o bonecão calado e sofrido que está na parede e não fala nada. Só que o Mashiach Yeshua não é este bonecão. Hoje ele pode advogar as causas dos eleitos que necessitam fazer Teshuvá, pode auxiliá-los, mas em determinado momento, em sua segunda vinda, ele virá não como advogado, mas como promotor. Ele vai cobrar essa reabilitação que foi dada. O que você fez com a reabilitação que o Eterno operou na sua vida, tendo eu como ferramenta? Eu era simplesmente um portão de Teshuvá. Eu não era Deus. Você se conectou ao Eterno através de mim? Ou você tentou me instrumentalizar para permanecer em meio a idolatrias, em meio à Babilônia? Cada local, hoje, nas grandes metrópoles, numa extensão de 1 km, 2, abarca, tem diversos templos. Às vezes, numa extensão de 1 km, tem 13 templos religiosos. E, pasmem, nenhum deles tem uma visão unânime sobre quem era o Mashiach. Cada templo, cada local desse tem um Mashiach personalizado. Um Mashiach alheio àquele histórico. Um Mashiach alheio a Yeshua. Muitos deles ficariam horrorizados se tivessem uma conversinha de 5 minutos com o Mashiach. Ou se tivessem uma conversa de 5 minutos com Shaul HaShaliach, com Paulo o emissário. Ou com Kefa, com Pedro. Eles diriam, nossa, esse é o tamanho do nosso erro, esse é o tamanho do nosso déficit em relação à Torá, aos mandamentos, conforme está escrito. Aquele que ensina a um desses pequeninos a maneira errada, que perverte o menor que seja dos mandamentos, melhor lhe fora fazer Teshuvá, pessoal. Melhor lhe fora
se converteu ao Eterno, melhor lhe fora amarrar uma pedra no pescoço e se jogar ao mar. Em outras palavras, é melhor o indivíduo se suicidar do que fazer um desserviço ao Malhut e Hashamai. É melhor que a sua vida alcance um final do que essa pessoa pegar a Torá, perverter a Torá e ensinar errado aos outros. E ao final dessa paraxá você vai entender a real dimensão disso. Matitiahu, Mateus, capítulo 12, verso 41. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Matitiahu, capítulo 21, verso 29. Mas este filho lhe disse, eu não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então, amigos, existe um arquétipo de indivíduo que, ao se deparar com a verdade, ele diz, poxa, isso não é para mim. Eu não vou aguentar. Eu não vou, não. Aí ele vai, ele reflete. O Eterno age no coração dele. Ele se arrepende e ele vai. Conforme diz o texto, eu não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então, não é possível resistir ao Eterno. Entretanto, em certos momentos da vida, alguns filhos da luz se encontram perdidos, se encontram em ambientes de idolatria, se encontram em ambientes infrutíferos, e eles já têm hoje material, já têm substância para sair daquele meio, para comer comida sólida. E alguns deles dizem, não vou não. Não é para mim. Eu nasci na denominação tal, eu vou morrer aqui. Mas Shalom, que o Eterno nos livre, porque estamos aqui para melhorar o que é possível. Se nos enganaram, se Edom, se o sistema político religioso de Roma nos enganou sistematicamente através dos anos, não aceitemos. Prossigamos, conheçamos o Eterno e prossigamos em conhecê-lo. Um dia fiz parte, agradeço a estadia, agradeço as pessoas que um dia buscaram me ajudar segundo o seu entendimento ali que tinham com a Bíblia, mas hoje o Eterno me mostrou algo novo e eu preciso seguir nessa direção. Isso é muito importante, porque o Mashiach Yeshua ele diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. E negar o Mashiach é justamente isso, descaracterizar quem ele era, qual era a sua missão, as coisas pelo qual ele militava, as coisas pelas quais ele acreditava. Você acha que o Mashiach vai militar e lutar por esse sistema religioso e corrupto que temos hoje, amplamente espalhado no Ocidente? Ou ele vai se aproximar cada vez mais da sua raiz, dos mandamentos, da Torá, cada vez mais defender o seu local de nascença, cada vez mais estar próximo ao Eterno, dentro dos parâmetros da Torá? Ninguém poderá dizer, olha, eu não sabia que você era um Yehudi, que você estava lá no primeiro século na Judéia, que você não concordava com a ocupação romana. Não sabia que você era um seguidor de Torá. Eu não sabia. Eu conheci você num púlpito onde tinha uma prancha de surf. Para mim, você era surfista. Para mim, inclusive, você é europeu, loiro de olhos azuis. Algumas pessoas dizem nesse sentido, a cor não importa. Nunca estudaram um aspecto geográfico daquela região, nunca se debruçaram sobre questões históricas, da historiografia, questões arqueológicas. Mas elas creem firmemente que o Eterno valoriza somente o que está no coração. Que grande armadilha é essa? Conforme lemos, o Eterno cobra que ninguém apareça de mãos vazias diante da sua presença, mas não pode ser de qualquer jeito. Se você quer seguir ao Mashiach, se você tem o Mashiach Yeshua como o Mashiach esperado, procure se inteirar sobre sua missão, sobre quem ele era, procure ser coerente sobre os valores que ele defendia, conforme ele dizia, eu não vim para as ovelhas perdidas, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou ainda, eu não vim para descaracterizar a Torá, eu não vim para anular a lei e os profetas, mas para trazer plenitude, para trazer cumprimento, não extinção, não anulação. Cuidado com esses perfis, que dizem que o Mashiach veio para anular a lei. Eu não vou dizer que você pode ter uma surpresa desagradável, você certamente terá uma surpresa desagradável. Então, amigos, continuando, o medo ao Eterno, o temor ao Eterno não consiste em estar destinado ao Guerrinom, ao inferno, que é a consequência da condenação. Mas sim sobre estar sobre a mira da raiva do Eterno, conforme diria o próprio Mashiach Yeshua. Não temos homens que fazem e acontecem com o corpo, com a matéria, com o Bassar, com a carne. Temo o Eterno,
que faz tanto uma coisa quanto a outra, ou seja, ele vilipendia o corpo e depois joga a alma, os níveis de consciência no Guerrinon. Tudo vem do Eterno, não podemos esquecer jamais disso, por isso o temor. Ah, mas Deus não age em cima do temor, só do amor. Cria um filho teu só com amor, sem respeito, sem nenhum nível de temor para você ver o que acontece. É necessário uma dose de conscientização sobre diante de quem estamos, quais são suas capacidades, qual o real alcance da soberania divina. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, quanto mais a pessoa aumenta em temor, mais sábia ela fica. Porque ela sabe quem é a fonte de tudo, quem está nos bastidores de todos os eventos da vida dela. E conforme falamos no início também, da Paraxá, por isso, o Guerrinon, ele é preparado, o local de penitência e sofrimento, o inferno, ele é preparado antes da fundação do mundo. Então, pelo que está estabelecido na Torá, salvação é uma pauta muito importante que não pode ser ignorada. A salvação da Nefesh, dos níveis de consciência, primeiramente significa ser perdoado pelo Eterno, ou seja, reconhecer os delitos e ser perdoado na sequência, fazer techuvá, retornar ao Eterno, se converter ao Eterno. Qual é o caso contrário disso? É ter sobre si, sobre sua vida, sobre a sua família, a ira do Eterno, Haz Veshalom, que o Eterno nos livre. Vamos agora, amigos, à quarta parte do nosso estudo, adicionando mais detalhes à questão da salvação e da redenção. Necessitamos de salvação e de redenção? O que é o pecado? Gênesis, Bereshit, capítulo 2, verso 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Romanos, capítulo 6, verso 22. Contudo, agora libertos do Hatat, libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, aí a liberdade aí, ó, pessoal. Você foi liberto do pecado para ser livre? Contudo, agora libertos do pecado, tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a especificação, para a santificação, e por fim para a vida eterna. Porque o salário do pecado, do Hatat, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio do seu Mashiach, Yeshua. Nesse contexto, quais são os tipos de pecado? Quais são os tipos de punições pelas transgressões? O pecado gera consequências não somente para o indivíduo, como também para seus próximos, suas gerações e gerações futuras. Daniel confessou que ele e os antepassados pecaram, conforme lemos no Tahanum, nas súplicas. Daniel 9. Apesar de Daniel ser considerado íntegro pelo Eterno, ele orou a respeito da situação do povo. Ele diz: pecamos, roubamos, traímos, falamos malignidades, nos perdoa, ó Eterno. E esse é o dever de todo eleito, olhar para as situações à sua volta e pedir misericórdia ao Eterno, tal como Abraão também fez. Tal como Abraão também fez quando ficou sabendo da destruição da cidade vizinha. E isso, meus amigos, requer expiação. Devarim, Deuteronômio capítulo 4, verso 24. Pois o teu Senhor, o teu Adon, é o Eterno, é Deus zeloso e é fogo consumidor. Terlim, Salmos 11, verso 6. Sobre os ímpios, Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento causticante é o que terão. Ou seja, secura, tempos desérticos. Terlim, Salmos 21, verso 9. No grande dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. O Eterno, o Adon, os engolirá em sua ira, e o fogo os devorará. Terlim 50, Salmos 50, verso 3. É nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio. Precede-o um fogo devorador. Naum, capítulo 1, verso 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera, ou seja, a cólera do Eterno, se derrama como fogo, e as rochas, ou seja, aquilo que aparentemente está firme, são por ele demolidas. Terlim, Salmos capítulo 53, verso 5. Contudo, serão atingidos por um pavor horrível, porém não existirá de fato motivo algum para temer, porquanto o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém, e ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Yeshayahu, Isaías capítulo 1, verso 28. Contudo, quanto aos rebeldes, malvados e pecadores, estes serão exterminados, e os que desprezam o Eterno perecerão. Yeshayahu, Isaías capítulo 5, verso 24. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo a sua raiz se reduzirá a mofo, e sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos do Eterno, Senhor dos Exércitos, Adonai de Sebaot, desprezaram a palavra do Santíssimo, do Definidíssimo de Israel. Yeshayahu, Isaías capítulo 9, verso 19. Em virtude da ira do Eterno Todo-Poderoso, a terra foi ressecada. Foram os seus danificadores, pessoal. Foi Hassatan. Foram os políticos, foram as escolhas do homem.
Em virtude da ira do Eterno Todo-Poderoso, a terra foi ressecada, e o povo todo será como lenha no fogo. Ninguém terá compaixão do seu irmão. Yeshar, Isaías, capítulo 10, verso 16. Por essa razão, o Eterno, Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. Yeshar, Isaías, capítulo 29, verso 6. Serás visitada pelo Eterno dos Exércitos, Adonai Sebaot, com trovões, com estrondos e com grandes rugidos, com tufões e tempestades, com chamas de fogo devorador. Yeshar, capítulo 30, verso 32. Cada pancada que com a vara o Eterno desferir para castigar será aplicada ao ritmo do som de tamborins e harpas, e enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço. Tofet, o torrador, está preparado há muito tempo. Foi construído para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Eterno, como uma torrente de enxofre ardente, a inflama totalmente. Então, nesse local descrito aqui de dores e sofrimentos, a manutenção é feita pelo próprio Eterno, combatendo aquela ideia comum de que o Guerrinom, local de penitência, é governado por seres danificadores, vulgarmente conhecido como demônios, no original Shedim. Yeshar, capítulo 30, Isaías, capítulo 30, verso 27. Eis que o nome do Eterno vem de longe, ardente é a sua ira, e grave é a sua advertência. Seus lábios transpiram indignação, e sua língua é como um fogo devorador. Yeshar, Isaías, capítulo 30, verso 30. E o Eterno fará com que homens ouçam a sua voz majestosa, e os levará a ver com seu braço forte, descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, e ainda com tempestades, raios, enchentes e terríveis chuvas de granizo. Isaías 32, verso 11. Estremecei, pois, ó mulheres descauteladas e sossegadas. Tremei-vos, que estáis tão cheias de soberba, despojai-vos, despivos e cingi-vos os vossos lombos, com roupas de lamento. Isaías 33, 14. Em Sião, os pecadores ficarão apavorados, o tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Isaías 34, verso 9. E os ribeiros de Edom, do sistema religioso político de Roma, se transformarão em piche, e seu solo em enxofre, e a sua terra ficará como um betume ardente. Edom representa também, pessoal, os inimigos de Israel. Isaías 47, 14. E eles são como restolho, e o fogo os consumirá todos, e eles não têm capacidade sequer para livrar-se a si mesmos do poder das chamas, pois tais chamas não são meros braseiros para se aquecerem, nem fogo brando para se sentarem tranquilamente em volta. Ou seja, amigo, aqui temos a descrição sobrenatural desse fogo. Isaías 66, 15. Eis que o Eterno virá no meio de um fogo intenso e esplendoroso, e seus carros de guerra são como uma descomunal ventania. E ele virá, pois, descarregar sobre seus inimigos toda a sua ira, indignação e as terríveis chamas de fogo do seu castigo. Isaías 66, 24. Então eles sairão e contemplarão os cadáveres de todos que se revoltaram contra mim, e assim como vermes que todos os devoram jamais perecerão. E o fogo que os queima nunca se apagará, todos terão nojos deles, um horror para a humanidade. Eu, o Eterno, vos assevero que isso acontecerá. Irmiarro, Jeremias, capítulo 4, verso 4. Purificai-vos em honra ao Eterno e circuncidai os vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Porquanto, se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e exterminará a todos, como fogo devido à malignidade de vossas obras, e meu furor cairá como fogo devastador, e ninguém conseguirá abrandá-lo. E Ezequiel, capítulo 22, verso 31. Por isso derramei toda a ira do meu zelo, do meu cuidado sobre o povo de Israel, e os consumirei a todos no fogo do meu furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo que planejaram e executaram de perverso, de mal, de adverso. Esta é a palavra do Eterno, o soberano Deus. Amós, capítulo 9, verso 10. Todos os pecadores que há no meio do meu povo serão exterminados por meio da espada do juízo, os quais alegam, a desgraça jamais nos atingirá. Então, amigos, aqui em Amós temos uma admoestação contra aquela falácia, aquela abordagem, aquela retórica anti-sofrimento, onde o sofrimento é um tabu, onde o castigo é um tabu, onde o fogo da ira divina é um tabu. Tem circuitos que não vão entrar nesses assuntos porque se tornou um tabu. E, de certa forma, eles dizem que a desgraça jamais nos atingirá, tampouco seremos encontrados por ela. É necessário reconhecer todos esses aspectos da salvação e da ira, e da justiça e da vingança divina. Somente um panorama geral vai trazer a realidade dos fatos. Malaquias, capítulo 3, verso 2. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. O que nos leva, amigos, à nossa última parte do nosso estudo. Hashem, o Eterno, não aceita sacrifícios humanos, sacrifício humano. E esta é a pura verdade.
conforme lemos em Vaikra, Levítico capítulo 18, verso 21. Não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Ora, isto seria profanar o distinto, o santo nome do Eterno teu Deus, ou seja, é uma abominação ao Eterno. Miqueias, capítulo 6, verso 5. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, o rei de Moabe, pediu, e do que Bilan, filho de Beor, Bilan ben Peor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal, e reconhece que todas as atitudes do Eterno são justas e íntegras. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Eterno? E como me curvarei perante Elohim, o Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados, de bezerros de um ano? O Eterno se agradaria com milhares de carneiros com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito? Devo eu oferecer meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar meus pecados e as minhas malignidades? Ó, ser humano, ele já te revelou o que é bom. O que o Eterno exige de ti o que o Eterno de ti, senão somente que pratiques a justiça, a integridade, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Por que tem aqui, pessoal, ames a misericórdia? Porque existem humanos apegados à misantropia. O que é misantropia? É o ato de odiar a humanidade, odiar o mundo e o que nele há. Eu quero logo que o fim venha, que acabe logo com isso, que venha um meteoro e varra todo mundo. Uma coisa é querer justiça. Outra coisa é querer aniquilação, querer o fim, querer que as coisas acabem. Por isso o texto nos orienta. Ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Conforme observamos, segundo a Torá, o sacrifício humano é uma abominação eterna e obviamente, assassinato. O que nos leva à questão da morte de Abel, de Hevel. O sangue de Abel foi derramado como a primeira vítima de assassinato. Aquilo foi um tipo de expiação? Se o sacrifício humano é pecado, como fica o caso do Mashiach Yeshua ben Yosef? Se o sacrifício humano fosse uma realidade, a Torá teria estabelecido o conceito e a prática halárrica, ou seja, jurisprudência de como fazê-lo. Há jurisprudências, na Torá há instruções de como trazer até grãos, de como trazer azeite, de como amarrar uma cortina. E não há nenhum indício, nenhum mandamento, nenhum comando, nenhum passo a passo de um sacrifício humano. Essa ideia é totalmente abjeta à Torá. Se isso fosse real, bastaria sacrificar uma criança, uma mulher, um jovem, um idoso, ou alguma bizarrice desse tipo, para ativar a vontade de um pretenso Deus. Um pretenso Deus de Israel que se sacia com sacrifício humano, às vezes falando que o Eterno nos livre. Somente uma mente doente pode conceber esse tipo de realidade, que Deus encoraja e aceita sacrifícios humanos. Se isso fosse uma realidade ritualística, se isso fosse uma realidade da Torá, certamente as pessoas não tardariam em matar os profetas, o sumo sacerdote, matar Moisés, dentre outros personagens. E o Eterno teria aceito o sacrifício e os problemas estariam sanados, não havendo necessidade de animais, dado que, segundo essas pessoas que acreditam que o Eterno aceita o sacrifício humano, alto é o preço de uma pessoa, de uma vida, dizem elas. E trazendo para a questão de Yeshua, uma vez que Yeshua ben Yosef dissesse ser o Mashiach, ele não precisaria se esconder ou fugir ou sumir no meio do povo, como aconteceu muitas vezes. Discutir com facções, conforme muitas vezes ele discutiu, à luz da Torá, seria um ato de bom senso. Afinal, bastaria apenas ele se entregar em sacrifício às autoridades do templo e pronto. Caso encerrado. Sem rancor, sem briga, sem segregação, sem facção. Estaria ali um formato de salvação embalado para presente. E se você observar no YouTube, os antimissionários, os anti-Mashiach, aqueles que não acreditam em Yeshua, eles sempre atacam esse ponto. E eles estão corretos em combater argumentos que são pró-sacrifício humano, ou argumentos antropofágicos. Por outro lado, esses anti-missionários, esses anti-Mashiach, anti-Yeshua, eles mentem quando negam o valor expiatório da morte de um tzadik, de um íntegro, que é estabelecido na própria Torá. Conforme vemos, o sistema religioso de Roma, eles advogam absurdos em prol
da questão do sacrifício humano. E a gente vê muito desconhecimento bíblico, muito desconhecimento cultural, muito desconhecimento linguístico. Vocês acham que essas pessoas conhecem a diferença de uma capará, de uma olá temimá, de uma olá, de um korbanot, que são classes de elevações de postagens ao Eterno? Todos conteúdos basilares, fundamentais para o entendimento do tema. A pessoa não sabe absolutamente nada a respeito disso, mas ela jura que o Eterno aceita sacrifício humano. Voltando para a questão expiatória, existem atos expiatórios que um indivíduo pode exercer de forma no transcorrer da sua vida, como por exemplo Nadav e Avihu. Conforme trouxemos em algumas parashot, é de opinião de alguns rabinos que a morte de Nadav e Avihu expiaram determinados pecados em relação a psicotrópicos. Pessoas que futuramente se envolveriam com psicotrópicos terão a carga punitiva dos seus hatatim aliviadas por causa de Nadav e Avihu, porque eles morreram se envolvendo com psicotrópicos. E esse é o formato. A morte de um tzadik, de uma pessoa justa e íntegra, ela possui um valor elevado para expiar o pecado de hatatim das demais pessoas. Não é uma morte sacrificial, uma morte litúrgica, uma morte ritualística, conforme era feita aos animais no Hamizbeach, no Mishkan, no templo. Como, por exemplo, ocorria com a vaca vermelha ou com o bode expiatório. Essa expiação, ela não passa por esses aspectos ritualísticos, mas sim com o trabalho desempenhado por um ou mais tzadikim, ou seja, por uma ou mais pessoas justas. A expiação vem através do trabalho, vem através de guerrear, de proteger, de contribuir de forma geral para o benefício de um ou até mesmo todo o povo de Israel, como por exemplo um ato heróico, um ato patriótico. Esses termos na Torá são conhecidos como Olá Temimá, Kiddush Hashem, Kaparah Hador. E no que diz respeito à idolatria, no que diz respeito a Kiddush Hashem, ou seja, a santificação do nome do Eterno, especificação do nome do Eterno, no que diz respeito ao combate à idolatria, a Guemará pergunta se alguém poderia cometê-la para salvar a vida, pois foi ensinado em um baraita que o Rabino Ismael disse que se uma pessoa for orientada a se envolver em idolatria para evitar ser morta, a pessoa deveria fazer então e permanecer vivo. Rabino Ismael ensinou que aprendemos isso em Levítico 18, verso 5. Portanto, guardarei os meus estatutos e os meus juízos, os quais, se o homem os cumprir, viverá neles. O que significa que uma pessoa não deve morrer por eles. A partir disso, pode-se pensar que uma pessoa poderia se envolver abertamente na idolatria para evitar ser morta. Mas não é assim. Como ensina Levítico 22, 32. Não profanarão o meu distinto nome, o meu santo nome, mas eu serei santificado, especificado, distinguido. Quando Rav Dimi veio da terra de Israel para a Babilônia, ele ensinou que a regra de alguém que pode violar qualquer mandamento, exceto idolatria. Ele ensinou que a regra de que alguém pode violar qualquer mandamento, exceto idolatria, relações sexuais proibidas e assassinato para permanecer vivo, aplica-se apenas quando não há um decreto real, proibindo a prática da Torá. Mas Rav Dimi ensinou que, se existe tal decreto, deve-se incorrer no martírio, ou seja, a pessoa deve se entregar a Kiddush Hashem, tal como Yeshua fez, em vez de transgredir até mesmo um preceito menor. Ou seja, amigos, quando existe privação de mandamentos imposta de maneira pública, de maneira real, de maneira governamental, a pessoa deve se manter firme e se entregar em santificação ao nome do Eterno. O conceito é Kiddush Hashem. Ao contrário da situação onde, se formos abordados por um pequeno grupo de pessoas, 2 ou 3 pessoas, uma coisa que não é coletiva, a pessoa nos obrigue a nos ajoelhar, a orientação rabínica é que podemos sim, aparentemente, incorrer no ato de idolatria, até porque faltaria kavaná, não estaria no nosso coração se ajoelhar, seria uma situação situacional para salvar a vida. Entretanto, quando essa questão é governamental, coletiva, quando é pública, nós devemos resistir e cometer o ato de Kiddush Hashem, de santificação e especificação do nome do Eterno. Então, continuando. Mas Rav Dimi ensinou que, se existe tal decreto, deve-se incorrer no martírio em vez de transgredir até o menor, mesmo um preceito menor que seja. Quando Ravin chegou, ele disse em nome do Rabino Yehonatan que, mesmo na ausência de tal decreto, era permitido violar o mandamento de permanecer vivo em particular. Mas, porém, em público, era preciso ser martirizado em vez de violar até mesmo um preceito menor. Rava Bar Rav Yitzhak disse que
em nome de Rav, que neste contexto deve-se escolher o martírio em vez de violar um mandamento, até mesmo para trocar a pulseira do sapato. O rabino, ou seja, as correias do sapato. O rabino Yaakov disse que, em nome do rabino Yohanan, que o número mínimo de pessoas para que um ato seja considerado público é 10. E a Guimarães ensinou que são necessários 10 Yehudim para que o evento seja público. Ou seja, se obrigarem você e mais 10 pessoas, é considerado público. Esse texto, essa referência está no Talmud babilônico Sanhedrin 74, A e B. E ele é baseado no texto: serei santificado entre os filhos de Israel. Serei especificado, serei distinguido entre os filhos de Israel. Logo, conforme observamos aqui, amigos, não houve na ação de Mashiach Yeshua ben David, do Mashiach Yeshua, um ato sacrificial litúrgico, ritualístico, humano. É por isso que é fundamental entender a diferença entre sacrifício ritualístico de um korban dentro da questão litúrgica, dentro da questão da Torá, e o conceito de expiação, o conceito de Kiddush Hashem. Nosso texto final dessa parte 4 está em Terrilim, Salmos 69, verso 31, onde lemos: serei mais agradável ao Eterno do que a mais perfeita elevação, do que a mais perfeita oferta, do que a mais perfeita postagem de todo o passado. Ou seja, amigos, se primeiro o altar do coração do indivíduo não estiver direcionado, se ele não possuir a kavaná, a intenção correta, todo o resto é penduricalho. E ele estará, apesar de muito perto, ritualisticamente do Eterno, ele estará muito longe em seu interior. Hazve Shalom, que o Eterno nos livre. Vamos agora, amigos, à conclusão do nosso estudo de hoje, onde apresentaremos os perigos de uma crença não refinada. Quem é aquele que contamina os conteúdos corretos das escrituras da Torá? Se você jogar hoje na internet, no Google, se você escrever assim, seita, jejum, Quênia, você vai se deparar com a notícia de 2023, onde um grupo, guiado por um líder religioso, pretendia fazer jejum até encontrar o Mashiach. Isso aconteceu no Quênia, que é um país da África Oriental. E 201 pessoas morreram. E ao entorno daquela seita, 600 pessoas foram dadas como desaparecidas. Ou seja, 201, pessoal, foram as mapeadas, foram os corpos que apareceram. Encontraram valas com corpos com anemia, corpos estrangulados. Como uma pessoa consegue coagir indivíduos a fazerem um jejum até a morte? Obviamente, essa pessoa instrumentalizou algo que já existia dentro desses indivíduos. O que é esse algo, pessoal? Essas pessoas eram espiritualistas. Elas acreditavam em algo não refinado. Acreditavam em Deus? Acreditavam. Acreditavam no Mashiach? Acreditavam. Acreditavam que podia fazer um jejum até a morte para encontrá-lo? Também. Então a sua crença não era refinada, segundo a Torá, segundo os mandamentos. E alguém se aproveitou desse não refinamento para colocar todo mundo num trem de loucura. No Quênia foi 201 computados. Na América do Norte, em determinado período, Jim Jones matou 918. Onde que nascem essas mortes? Onde nascem, na verdade, essas mortes? Será que foi o jejum até a morte que os matou? Será que foi o veneno que Jim Jones deu para os seus fiéis que os matou? Não. Essa morte ela nasceu na responsabilização de terceiros. Houve um conteúdo espúrio aqui e ali, um espiritualista aqui e ali, um universalista aqui e ali. Quando vai ver, está louco, caminhando a passos largos para a morte. Primeiro, responsabiliza terceiros por um esforço que deve ser nosso, na busca da verdade. Pegar tudo esse conteúdo fragmentado, a responsabilidade de pegar todo esse conteúdo fragmentado ao qual formos apresentados e montar esse quebra-cabeça é nosso, com a ajuda dos Haverim, com a ajuda dos Ahim, numa comunidade que de fato segue a Torá segundo os mandamentos, sem loucuras, sem gurus, cada um com a sua responsabilidade pessoal em dia. Caso contrário, o caminho é de morte, o caminho é de portão largo e estreito. Conforme dito nas Escrituras, há muitos locais e pessoas que congregam, que se ajuntam para a morte, para a perdição. Isso foi o que aconteceu no Quênia, na América do Norte. A respeito disso, pessoal, para concluirmos, olha o que nos diz Efésios capítulo 4, verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados como de um lado
para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Então, amigos, o texto ele trata esses indivíduos como crianças. Pessoas que são pegas pela mão de supostos adultos e são arrastadas para onde o adulto quer. Quando, na verdade, não é bem um adulto, é um manipulador. Nós é que devemos crescer. Não podemos ser como crianças diante dos assuntos da Torá. Um outro erro também que conduz à morte é fracionar a atuação do Eterno. Aqui ele está, aqui ele não está. Isso aqui é do Eterno, aquilo outro já é do Hassatã, dos homens, é dos seres danificadores, dos Shedim, dos demônios. O Eterno manda em 25%, no máximo. O resto está na nossa mão e dos seres danificadores. Hazve Shalom, que o Eterno nos livre. Eu já ouvi isso de uma pessoa. O Eterno nos criou e nos abandonou aqui no mundo. Hazve Shalom, que o Eterno nos livre. Então, entender de maneira fragmentada a soberania, diluir a soberania do Eterno, conduz à morte. Essas pessoas com essa mentalidade, elas pensam assim, eu vou para um determinado local de culto, uma determinada religião, e ali eu vou me encontrar com Deus. Ou seja, para essas pessoas apegadas à idolatria, ao ranço da idolatria, ao ranço do espiritualismo, Deus está em recintos específicos. Deus não está em todos os recintos da vida. Ela não consegue buscar o Eterno na sua casa. Ela precisa de um aditivo, ela precisa de uma gritaria, ela precisa de supostas línguas estranhas, senão Deus não está no meio. Ela está doente e está caminhando para a morte e não sabe. Se ela não tem uma vida com Deus real, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu lazer, no seu estudo, ela vive como um hipócrita, um ator. Em determinado ambiente ela é uma coisa, em determinado ambiente ela é outra. E uma coisa persegue esses perfis, que é a arrogância. Você pergunta assim, você conhece um elemento fundamental da Torá, o X ou Y? Ela fala assim, rapaz, não sei não, inclusive até não me interessa. Mas senta aí que eu vou te dar uma aula sobre Kabbalah. Eu conheci uma pessoa que eu fui falar para ela sobre as questões do Mashiach ali no primeiro século, questão sobre essênios, questão sobre os fariseus, saduceus. Ela terminou de ouvir e falou assim, eu estou ciente, Juliana, inclusive, nesse ano eu já fiz até meu mapa astral segundo a Kabbalah. Você fala de questões basilares com as pessoas, de fundamentos, e esses perfis já começam a querer falar de Kabbalah, querer falar de vida após a morte, de reencarnação, coisa que a Torá não encoraja, não alimenta. Elas pensam que sabem, estão sendo conduzidas à morte, conforme o texto nos diz, pela esperteza de homens que as induzem ao erro. Então, amigos, finalizando nosso estudo, se você ou eu ou qualquer pessoa não considera os fundamentos basilares da Torá, estaremos perdidos e caminhando a passos largos para o portão largo, que conduz à morte e à perdição. Hazve Shalom, que o Eterno nos livre. As primeiras coisas vêm primeiro. Os primeiros semestres na faculdade vêm primeiro. Autoescola, lei de trânsito, aula prática. Peso na academia, começa com 5, com 10, com 15, vai aumentando a carga. Todos os aspectos da vida nós temos a gradação, o cadenciamento das coisas. Por que na Torá, por que em relação às Escrituras, por que em relação ao Eterno, por que em relação às nossas almas, nossas nefashot, queremos colocar os carros nas frentes dos bois? Quem são as pessoas que nos encorajam a colocar os carros nas frentes dos bois? Quais são seus interesses? Eles são agentes da morte, enviados pelo Eterno. Hazve Shalom, que o Eterno nos livre. Assim terminamos, amigos, o nosso estudo da Parashá Emor. Não deixe de conferir e acompanhar aqui no Spotify ou em outro canal no YouTube nossos demais estudos sobre a soberania divina, sobre o Mashiach, sobre Teshuvah. Também estamos com um projeto para a locação de uma casa, para ali estabelecermos nossa sinagoga. Não deixe de visualizar a nossa vaquinha, para que em breve possamos estar reunidos em um local físico, celebrando a realeza, a majestade do Eterno, celebrando os Shabbatot, celebrando os Moedim, as festas, como a Torá nos orienta. Shabbat Shalom, amigos. Lehitraot.